Boa noite. Boa noite. Dedicados irmãos, que Deus nos abençoe a todos nós, nos ilumine e nos ampare. Rogamos a assistência dos nossos benfeitores espirituais para que nesta noite tão abençoada, pelo encontro de corações tão dedicados ao bem, e a todos nós que oramos ao nosso Senhor, possamos refletir, unindo os nossos pensamentos na vida do inolvidável Galileu que esteve conosco há 2000 anos. O tema da noite que nos foi proposto e que ficamos muito felizes quando vemos o convite para falar do tema Pedi e obtereis, que é estudado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. Gostaríamos de ampliar, não de aumentar, porque o tema é exaurido pelo codificador, claro, mas trazer considerações e reflexões sobre a qualidade, a eficácia e a questão da prece, que nos foi dado como um instrumento e ensinada por Jesus como nosso elo de ligação ao nosso Criador, a Deus, o nosso Pai. Importante considerarmos, já que em dias tais quais aqueles a que estamos vivendo, onde a dor tem juncado corações em aflições extremas, sem a menor chance de lutarem contra o vírus dominador, austero e violento, que tem ceifado vidas em nosso mundo, sobretudo no continente africano. É curioso que a cidade de Serra Leoa, sendo um país de extração de uma das pedras mais preciosas do nosso planeta, o diamante, uma cidade explorada pelo homem, que busca saciar a sede de riqueza, não conseguiu vencer um micróbio. Nós temos um micróbio, um vírus, com o seu poderio, distração e de exploração. Deus endereça dessa forma uma advertência em que o nosso próprio Mestre nos deixou em suas palavras. Buscai primeiro as coisas do céu, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Vivemos dias de conflitos em que os homens não têm o menor pudor, nem o menor constrangimento em ceifar a vida dos seus irmãos e postar a forma horrenda em que são praticados esses crimes nos veículos de comunicação, sem que ninguém possa impedir que eles sejam vinculados, tais quais vimos a morte do jornalista americano James Holden, que nos chocou e que precedeu uma sequência de mortes por pessoas que não têm o escrúpulo e não conhecem Deus, o verdadeiro Deus, que é o Deus do amor, o Deus da caridade, e que não conhecem o nosso Mestre Jesus, o Mestre do amor, da caridade, das bênçãos, do perdão, da paz, da fraternidade. Vivemos esses dias angustiosos, em que a fome há de ceifar, como os órgãos das Nações Unidas, a FAO, declarou. 9 milhões de pessoas este ano, assim como nos outros anos, vão morrer de fome. 9 milhões de pessoas é um número bastante elevado para os padrões
de espiritualidade, de modernidade em que estamos atingindo. O homem que singra os ares com seus veículos. O homem que alcança a visão de galáxias. O homem que varre no espaço o macro e o microcosmos. Ainda não conseguiu mitigar a fome daqueles que estão ao seu lado. Ou que muitas vezes observam a morte passar de uma forma tão cruel, sem que isso possa ser develado pelas razões da civilização de que tanto nos orgulhamos. A criminalidade, o crime, a drogadição, não nos dizem que algo nós devemos fazer em favor deste planeta, em favor de nós mesmos, já que Jesus sentenciou, e dizemos sentenciou, com a sua advertência no Sermão da Montanha: bem-aventurados os brandos e os pacíficos, porque somente eles vão herdar a terra. Será que nós duvidamos que a palavra que ele nos trouxe é uma palavra segura? É uma palavra que há de se cumprir? Será que nós ignoramos que ele nos disse que o reino dos céus é um reino de amor, é um reino de bênçãos? Os misericordiosos, e somente aqueles que são misericordiosos, vão alcançar de Deus a misericórdia? Então, dedicados irmãos, nestes dias de conflitos, em que muitas vezes nós estamos divididos entre o certo e o errado, que passo dar? Que ação fazer? Se devemos agir assim ou não? Se devemos mudar de plano de vida? Qual o plano de vida que nós devemos mudar? Se nós devemos seguir este ou aquele caminho? Se devemos ouvir esta ou aquela palavra de orientação? Porque são várias. São várias as formas com que a palavra de Deus tem se manifestado em nosso planeta. Através de que instrumentos que essa palavra tem sido veiculada? A quem devemos dar ouvidos? O que devemos fazer? O que é a nossa vida? O que estamos a fazer neste mundo? Com as pessoas com que vivemos, no plano de trabalho? Até mesmo as respostas a que nós fazemos a nós próprios nessa existência. Se estamos cumprindo e fazendo a vontade de Deus. Porque essa é a nossa grande preocupação. Deveria ser a nossa grande preocupação. Nós não podemos e não devemos jamais dispensar a oração. Porque é através da oração que nós nos elevamos. É através da oração que equilibramos o nosso campo vibratório e que possibilitamos dessa forma que os nossos mentores espirituais, que todos nós temos, é um presente que Deus nos dá. Quando nós reencarnamos, nós ganhamos um mentor espiritual, um protetor, que muitos corações ao longo de todos os anos, de todos os séculos, conhecem como anjos guardiões. Nós, através da doutrina espírita, já os identificamos, já os nomeamos, porque muitas vezes o anjo guardião pode ser um avô, pode ser um pai, pode ser um tio, alguém que nos precedeu, um amigo, alguém que nós amamos, uma esposa, uma mãe, um filho, alguém que está no plano espiritual e que intercede a Deus por nós. E que está em condição de interceder beneficamente, está nomeado um anjo guardião, um espírito protetor, um dirigente de alguma colônia, como foi, por exemplo, Emmanuel, no caso do Chico Xavier, que guardados os laços espirituais que o prendiam pelos séculos, trabalhador, um grande espírito do mundo espiritual, dessas colônias que ensinam, ele era um professor do mundo espiritual, já está, como nós já bem sabemos, reencarnado em nosso planeta. E, possivelmente, em breves tempos, nós conheceremos alguém que irá nos ajudar
nas lides da doutrina espírita. Nós podemos pedir, mas para pedir nós temos que equilibrar o nosso pensamento. E a prece é essa força, essa forma poderosa que Deus nos ensinou, que Jesus nos ensinou e Deus nos deu para nos ligarmos até Ele. Dessa forma, nós vamos ter as bênçãos das inspirações, as bênçãos do amparo, que tanto nós precisamos. Como nós poderíamos dispensar isso para as nossas vidas? Jesus nos ensinou como orar, como pedir, porque muitas vezes nós nos perguntamos, devemos, podemos, precisamos? Sim, com certeza. E Jesus nos ensinou que quando nós fôssemos orar, que não fizéssemos como os fariseus, como os publicanos, que a pretexto de longa, que não é pela quantidade de palavras que se farão ouvidos, que nós entrássemos para dentro do nosso quarto, como está no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, para dentro de nós mesmos, do nosso interior, foi isso que Jesus quis dizer, e que nós orássemos em segredo, que conversássemos com Deus interiormente. É uma conversa interior, porque é nós com Deus. E que Deus, que sabe das nossas necessidades antes mesmo de nós pedirmos, como disse Jesus, e tudo o que pedirdes a Deus, credes que vós obtereis. Então é uma promessa, é uma revelação que nós não devemos esquecer. A questão é o que pedimos. Essa é a grande questão que nós colocamos hoje aqui. O que estamos a pedir a Deus? Porque Deus é um Pai, é um bom Pai. E que nós somos pais também. E que se não somos pais, somos filhos e sabemos como os nossos pais nos tratam. Nós damos tudo aquilo que os nossos filhos nos pedem? Não. Nós sabemos o que é bom para o nosso filho. Se o nosso filho de repente demonstra algum pendor para a violência e há de nos pedir uma arma, nós vamos dar essa arma? Não. Nós vamos dar um educandário, nós vamos dar uma escola de amor, de caridade. Nós vamos dar instruções espirituais, nós vamos matriculá-lo na evangelização infantil de alguma instituição espírita. Nós vamos fazer um esforço, mas ele quer brinquedos que lhe atendam os apelos de violência. E nós, como bons pais, não vamos. Assim é Deus conosco. Quando nós pedimos a riqueza, nós vimos de várias reencarnações falindo na riqueza, usufruindo dos bens terrenos de uma forma errada, quando nós, numa encarnação, já com os limites materiais para nos colher a nossa personalidade voluptuosa, muitas vezes, e dominadora, nos facultando aos desvios que nos perpetuam nessa encarnação as nossas dificuldades, nós pedimos a Deus, nos dê bens, nos dê recursos. E Deus diz, nesta, meu filho, nós vamos ter que lidar a dificuldade. É o bem que nós faremos por você. E nós nos lembramos daquela passagem que é narrada por Humberto de Campos no livro Contos e Apólogos. Naquela passagem que é psicografado pelo médico Francisco Cândido Xavier, que fala daquela jovem, quando Jesus se acerca de Jerusalém, do templo de Jerusalém. Ela tinha uma estância, porque ela era uma prostituta, ela tinha uma estância que acolhia os viajores e era a sua forma de viver. Vendo aquele jovem parado a contemplar o templo, daquela forma quase que profética, ela ficou arrebatada pela personalidade daquele Galileu, daquela pessoa que era desconhecida, mas que tinha um hálito espiritual muito atraente pelo seu olhar, pela sua pureza, pela sua beleza que externava exterior, e se aproximando
daquele homem que olhava enigmaticamente para o templo, disse: jovem, as flores de Séforis encheram a ânfora do meu coração com suaves perfumes. Venha à minha tenda, porque tu sabes, lá poderei banhar-te com o perfume do nardo. Terei bailarinos, massagistas, pessoas que cuidarão de você, da sua pele, do seu corpo cansado, lavarei os teus pés. Teremos músicos hábeis a oferecer para você o repouso do teu corpo alquebrado, do sol, da jornada. Estás cansado? Venha! Jesus, que ela então não sabia que era Jesus, este jovem, não lhe respondia aos convites. Ela não entendia, porque era muitíssimo requisitada. A peso de ouro pagavam para estar com ela. Os príncipes, os reis da região e de outras regiões se aproximavam dali para usufruir daquele aparente paraíso para o corpo físico. Ela insistiu: tu não vens? Atende-me. Veja, descobri nos teus olhos uma estranha chama, e assim procedo por amar-te. O jovem, nesse momento, olhou para ela e disse: agora não. Amanhã, depois, talvez, quem sabe. Ela, não acostumada a ser preterida, se retirou vociferando palavras de muita cólera, voltando para a sua estância. E aquele jovem galileu seguiu o seu rumo. 2 anos depois, quando Jesus, na piscina de Betesda, fazia as curas, uma jovem anciã se aproxima dele e lhe inquire sobre alguém que está apodrecendo numa cama, num cárcere, e que se ele, por um acaso, não poderia lá visitá-la. E Jesus disse prontamente: sim, por que não? Vamos. E chegando neste lugar, ele contempla uma pessoa que está, como foi falado, a apodrecer em uma cama. O corpo enegrecido, pelas feridas pútridas e fétidas que exalavam. Ele olhou e imediatamente reconheceu aquela jovem meretriz de há 2 anos que o interpelou na entrada do templo de Jerusalém. A doença que ela adquiriu estava a levando à morte. Quando ela olhou e viu que era Jesus e disse: você é o Galileu que cura, é o Jesus que perdoa, que ama, que tem devolvido a vida a tantas pessoas. Você é o Jesus que tanto falam, é você. E você vem até mim. Agora eu, que estou aqui sem a beleza de antes, e com o corpo dessa forma a apodrecer. Jesus disse: sim, no reino dos céus, a dor, ela não existe. E eu vim aqui hoje, porque descobri nos teus olhos uma estranha chama, repetindo as palavras que ela havia falado para ele há 2 anos atrás. E concluiu: assim procedo por muito amar-te. Abraçou-a e a felicidade das bênçãos ali se produziu. Então vejamos, dedicados irmãos, que o amor do nosso Mestre, ele é incondicional. Está conosco todos os dias das nossas vidas. Mas o que nós pedimos a Jesus, Ele poderá nos dar. O que nós pedimos?
Nós pedimos coragem ou nós pedimos força para revidar? Nós pedimos a paciência ou pedimos o poder para mais rapidamente atingirmos os nossos objetivos? O que nós pedimos a Deus? Porque nós bem sabemos que seremos reconhecidos, o verdadeiro espírita será reconhecido pelo mundo céu. Foram as palavras que o Espírito da Verdade deixou para todos nós. O que nós pedimos? Muitas vezes nós estamos sofrendo, mas esse sofrimento não foi o presente que Deus nos deu? E por esta questão, no livro Luz do Mundo, o médium Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues, traz para nós a mensagem da cura real. Está no último capítulo deste livro. Ele conta do diálogo de duas senhoras, duas patrícias romanas, Miriam e Lavínia. Lavínia era uma patrícia romana, tradicional, adorava os deuses romanos. E a Miriam era uma convertida à fé em Jesus. Mas era romana, mas convertida à fé em Jesus. Miriam começa a falar para Lavínia, sua amiga. As duas já estavam numa idade bem amadurecida. Miriam começa a falar para ela do povo dos cristãos, que é um povo cordato, um povo que obedece, um povo que pratica a caridade, tal como nós espíritas assim nos esforçamos para ser. E Lavínia é estranha, mas Miriam, você está me revelando que você é cristã, que você é simpatizante da seita do Nazareno? Sim. Mas você conheceu Jesus? Sim, eu conhecia Jesus. Eu conheci Jesus quando me levaram para curar-me da paralisia, que aos 17 anos de idade acometeu do meu corpo. Mas ele disse, mas então, você, porque ela continuava paralítica, você procurou Jesus e Jesus não curou você. E você continua acreditando em Jesus? Ele falou, eu continuo acreditando em Jesus. Para todos nós que pedimos as coisas e não somos atendidos da maneira como nós queremos. Essa é uma mensagem especial para todos nós. Mas eu vou contar para você como foi a minha história. Aos 17 anos, as febres do deserto se apossaram de mim e me deixaram paralítica. Me levaram a Jesus na casa daquele que era um dos seus amigos íntimos, chamado Pedro, e lá chegando numa tarde, me colocaram diante dele, eu olhei para Jesus e vi que era tudo aquilo mesmo que falavam. Aquele olhar, pareciam duas estrelas engastadas naquele rosto, refletindo o céu. Ele pousou aqueles olhos em mim e disse, minha filha, o que queres que eu te faça? Nós já ouvimos essa pergunta no Evangelho. Quantas vezes? Senhor, o que queres que eu faça? Disse o cego. Jesus perguntou ao cego, o que queres que eu faça? Disse ao cego. E o cego disse, Senhor, que eu veja. Pois assim seja feito. E ele voltou a enxergar. O paralítico de Cafarnaum, uma das curas mais impressionantes que Jesus fez. Porque ele usou da sua autoridade, a autoridade espiritual que ele tinha. Porque conta também Amélia Rodrigues no livro Primícias do Reino com esse título, O Paralítico de Cafarnaum. Que aquele homem que não tinha como se locomover, que há anos ele estava naquela condição, os seus amigos, vendo que Jesus estava na casa de Simão Pedro, nessa mesma casa onde a jovem Miriam foi levada pelos seus pais, ela foi lá. Eles o levaram, conta o Evangelho que abriram o telhado da casa de Simão Pedro, porque era impossível chegar lá. Era impossível se aproximar. A multidão queria receber as bênçãos de Jesus e ele curava todos.
Imaginem o quanto que Jesus trabalhou. A multidão, um a um. Que queres que eu ande? Ande. Que queres que eu veja? Veja. Que queres que eu fique limpo? Eu fique limpo. E ficava limpo. Os 10 leprosos que vieram gritando: Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? E os 10 estavam curados. Os 10, ao se aproximar de Jesus, ficaram curados. Jesus tinha esse poder. Poder que era dele e dado por Deus. Quando ele ressuscitou, podemos usar essa palavra, Lázaro, porque Lázaro não estava morto. Lázaro dormia, ele estava passivo de uma letargia, de um coma. Ele estava dormindo, mas a gente diz ressuscitar para a gente usar as expressões do Evangelho, porque ele acordou. Essa foi a grande verdade. E Jesus tinha o poder. Quem tem um poder de fazer alguém que está em coma acordar? Acorde e a pessoa acorda. Quem? Não conhecemos. Jesus tinha esse poder. Então Jesus mandou que abrissem a pedra. Abre a pedra. Retirem a pedra. Retiraram. Ele levanta os olhos para o céu e diz: Senhor, se tu me ouves, olha o que ele diz. Traga ele para a vida. Mas o evangelista acrescenta que Jesus falou: Senhor, eu sei que tu me ouves, mas eu falo assim para que eles creiam em vós. Imagina. Jesus nos ensinando a pedir para Deus. Como? Se tu, não é assim, Senhor, abra, faça, dê, nos dê. Não. Senhor, se tu quiseres. Senhor, se vos aprouver. Senhor, se for da tua vontade, mas se não for, eu vou ficar feliz do mesmo jeito. Senhor, se a gente condiciona a vontade dele. Que se faça a sua vontade. Assim no céu, na terra, como no céu. Nós acabamos de ver isso no Pai Nosso. Então, Jesus fez, ele condicionou. Ele nos ensinou a pedir. O paralítico de Cafarnaum chegou, abriram o telhado, colocaram diante dele e Jesus disse: perdoados são os teus pecados. É uma lição profunda que nós poderíamos ir até às 11 da noite só para explicar isso. Porque ele disse que nós sofremos porque nós cometemos algo. Nós fizemos algo contra a lei de Deus, e o que se estampa em nosso corpo é uma reparação. É impossível que Deus seja este ser cruel que nos castiga. Não. Deus não é. Deus é amor. Aliás, nos ensinou Jesus: qual é o pai que vendo um filho pedir pão da pedra? Qual é o pai que vendo um filho pedir peixe dá uma serpente? Se vós, sendo os maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, com quanto mais amor vos dará o Pai que está no céu, que é todo amor e bondade. Nós temos o que pedir, mas buscai primeiro as coisas do céu, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, Jesus disse: perdoados são os teus pecados. Até aquele momento, os pecados daquele irmão, os crimes que ele cometeu contra as leis de Deus, e que o juntaram daquela forma no chão, Jesus disse: está perdoado, você vai ficar bom. Porque ele só poderia ficar bom se ganhasse uma nova chance. Bom, o que se passou ali é algo impressionante para nós. Porque os fariseus que estavam presentes dizem: quem é você para dizer a alguém perdoados são os teus pecados? Quem é você? E Jesus disse: o que é mais fácil? Dizer perdoados são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Para que vocês saibam que o Filho do Homem veio à terra com todo o poder. Eu digo: toma a tua cama, levanta-te e anda. Eu digo, ele disse.
Senhor, se tu quiseres, bem que tu podes me limpar, disse um leproso para ele. Eu quero, ele declarou, porque ele tinha esse poder, ele tinha essa força, essa autoridade. Senhor, se tu me ouves, eu sei que tu me ouves, eu não preciso pedir, porque eu estou com Deus. Ele sempre disse, eu e o Pai somos um. Toma a tua cama, levanta-te e anda. Diante daquela ordem, Natanael vem Elias, como narra Amélia Rodrigues, era o nome do paralítico de Cafarnaum. Tomou a cama, levantou-se, feliz e saiu. Jesus prosseguiu interminavelmente o atendimento ao público até o cair da tarde. Simão Pedro olhou, o mestre estava desfigurado, de tanto que ele trabalhou desde cedo, atendendo aquelas multidões que se amontoavam, pedindo a sua misericórdia, o seu amor. Era irresistível. Era irresistível não pedir para Jesus que fizesse algo em favor de si, e ele fez tanto isso, ele deu tanto àquelas multidões, àquelas pessoas, que muitas vezes éramos nós mesmos. Como ele nos dá todos os dias. Eu pergunto se hoje é diferente de há 2000 anos atrás. Ele nos vê, ele nos observa, ele está conosco. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Ele declarou quando ascendeu ao mundo espiritual. Estarei convosco. Ele não nos abandonou. Ele não nos relegou à solidão. Nós é que nos afastamos. Nós é que não estamos com ele. Então, ao cair da tarde, Simão tomou Jesus pelo braço. Venha, o mestre está cansado. Afastou a multidão, levou para a margem do lago de Genezaré, que ele tanto amava, que ele tanto planejou estar naquela região durante tantos séculos. Aliás, a humanidade pedia o Salvador. Quantos séculos anunciaram a vinda do Salvador? Aquele Messias que vai libertar o povo do sofrimento, como fez Moisés. Moisés, com aquele poder, comandou exércitos. Ele enfrentou o faraó, rogou as 7 pragas, fez o mar se abrir, o povo atravessou o mar. O homem que fez tantas maravilhas, Josué com as trombetas derrubando as muralhas de Jericó, Moisés batia na pedra e a pedra vertia água. O povo, encantado com essas reminiscências, quando ouviu que vinha um Salvador, se preparou para alguém que vinha com um exército arrasador. E ele nasceu numa estrebaria. Era incrível acreditar que não viria um general. Como tantos outros, Davi vencendo Golias, a história do povo hebreu era uma história de lutas, em que esses homens se sobressaíam enfrentando os poderosos. Mas Jesus não poderia para ele ser o Messias. Ele era uma pessoa simples, ele era um filho de um carpinteiro. Ele não lutava, ele não apregoava, mas era a resposta de Deus às nossas preces. O seu Filho bem amado, ele nos enviou. Ele nos deixou o legado do amor, da justiça, da caridade, da fraternidade, da união e da eterna salvação, que tantos nós devemos buscar. Foi a resposta de Deus aos nossos pedidos. E que nós não o reconhecemos. Tanto não o reconhecemos que o tratamos como bem lhe nos aprouve naquela época, o crucificando, porque era demais conviver com tanta luz, com tanto amor, era demais conviver com tanta autoridade, alguém que tinha mesmo esse poder. Então Simão Pedro, igualmente, tomando Jesus e levando ele para o lago de Genezaré, aquele lugar abençoado, mas simples, aquele lugar humilde, mas que refletia a beleza dos céus. Ele disse: Mestre, eu estou tão feliz hoje, porque a vitória, veja que você fez, você calou os fariseus, tudo era para revidar e mostrar força.
Você calou mostrando, curando. E Jesus chorava. Pedro não entendeu. Senhor, você deve estar chorando, deve ser de felicidade. Ele falou, não, Senhor, eu estou chorando de tristeza. Porque eu ainda não fui compreendido. E não sou. E não estou sendo compreendido. Mas, mestre, veja o júbilo das pessoas que se reergueram, dos leprosos que foram limpos, dos cegos que estão enxergando, dos surdos que voltaram a ouvir, dos paralíticos que voltaram a andar. E Jesus falou que tudo isso é transitório. Porque eles não entenderam, por exemplo, neste momento, Natanael ben Elias está num bar. A gente diz bar, né? Porque na época era outra denominação. Está lá, no lugar inadequado, bebendo e comemorando a vitória que ele teve sobre a paralisia. Expondo que ele canta, que ele dançando, está se expondo às pessoas e mostrando a sua felicidade de uma forma pela qual ele não teria. Alguém que ganhou a vida não deveria estar de joelhos, agradecendo a Deus, ali numa reflexão do presente que ganhou, da bênção que ganhou da sua cura, daquilo que pediu. Não. Muitas vezes nós não sabemos agradecer a Deus da maneira correta. Não foi sem outra razão que Emmanuel trouxe no livro Fonte Viva uma mensagem intitulada Estás doente. Dizer, todas as criaturas humanas adoecem, todavia raros são aqueles que cogitam a cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação dos medicamentos, através da boca ou dos poros, possa te restaurar integralmente a saúde. O comprimido ajuda, a injeção ela melhora, entretanto nunca te esqueças que os verdadeiros males procedem do coração. Nós podemos receber milhares de curas todos os dias, mas se o nosso coração não voltar-se a vibrar, a bater nesse diapasão de amor, nós voltaremos a adoecer. A mente é fonte criadora, disse Emmanuel. De que vale a medicação interior, exterior, se prossegues tristes, acabrunhado e insubmisso? Nós tomamos um calmante, mas quando a gente se defronta com uma situação que não nos agrada, nós já expomos toda a nossa intemperança. De que adianta ter tomado o calmante? Não resolveu. Porque a necessidade do nosso calmante é outra. É a paciência. É a fé em Deus. Aquela fé que Jesus demonstrou diante de Pilatos. Né? A tua vida está em minhas mãos, disse Pilatos para Jesus. A minha vida só está em tuas mãos porque Deus quis. Se Deus não quisesse, ela não estaria. É a coragem que ele tinha. Depois de ter sido açoitado, depois de ter sido escarneado daquela forma, o rei dos céus, recebendo coroas de espinhos, o corpo desgastado, sangrando, abandonado pelos seus amigos, ele chega diante de Pilatos, que pergunta o que é a verdade. Porque ele disse, eu vim aqui para testemunhar a verdade. O que é a verdade? E Jesus silencia, sabendo que isso estava lhe sentenciando à morte. Como Joana de Ângeles,
como a passagem de Joana de Cusa, que é a reencarnação de Joana de Ângeles, que está lá no livro da Boa Nova, Joana de Cusa. Você vai morrer dessa forma, porque ela foi levada à fogueira, foi presa junto com os cristãos nas catacumbas. E o soldado pergunta para ela, mas esse Jesus só ensinou você a morrer assim? Não, ele não ensinou somente a morrer assim. Ele me ensinou a vos perdoar. O ensino, a força de Jesus nos dá a coragem. A coragem que nos faz enfrentar a dor sem sentir dor. A doença sem sentir a dor. A coragem de quem não tem medo, de quem confia em Deus. Quem confia em Deus não teme. Quem confia em Deus não tem medo. E é isso, dedicados irmãos, que nós devemos buscar na prece. E que Emmanuel nos conta nessa passagem. Que gênio milagroso, diz ele, vos dará um equilíbrio orgânico. Se não sabes calar, se não sabes desculpar, se não ajudas, se não compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras a harmonia com os homens, que gênio milagroso vos dará a saúde se nós não fazemos a nossa parte, se nós não nos ligamos a Deus. Então, Jesus, quando realizou as curas, curou tantos irmãos que não o compreenderam e que tiveram que adoecer. Como no caso do Francisco de Assis, aquele leproso que a história narra, que ele, seus biógrafos e, sobretudo, o espírito de Menamês, na obra Francisco de Assis, pela psicografia de João Nunes Maia, quando Francisco de Assis manda os seus franciscanos, seus discípulos, visitar um leprosário, e um leproso mais exaltado diz, esse Francisco manda vocês virem aqui, eu quero ver ele, eu quero ver, cadê ele? É assim, né? Chegou, e um franciscano mais exaltado, que não mais fortalecido e mais decidido, botou o leproso nas costas e levou até Francisco de Assis. Chegou lá, Francisco olhou aquele homem que parecia uma carne apodrecida humana. Francisco, quando ameaçou reprovar o franciscano pela atitude que teve, ele ouviu uma voz que lhe era muito conhecida, a voz de Jesus, dizendo, Francisco, apacenta as minhas ovelhas. Então ele imediatamente pediu perdão, abraçou aquele homem leproso, mandou que os franciscanos trouxessem uma talha, colocou ali pétalas de rosas, fez uma prece a Jesus e lhe deu um banho. E à medida que a água e as pétalas caíam sobre as feridas, elas se fechavam. A tal ponto que quando esse banho terminou, ele estava completamente curado. Acontece que imediatamente foi trazido um hábito franciscano, ele se converteu e começou a militar a favor da obra de Francisco de Assis. Era um trabalhador, era uma pessoa de extrema boa vontade, de dedicação. Entretanto, eles saíam a pregar pelas ruas o reino dos céus, como Jesus fez. E as pessoas sarcásticas zombavam dos mendigos que pediam, que saíam pelas ruas daquelas formas, riam, zombavam. E ele tinha um ímpeto de estraçalhar as pessoas quando zombavam dele. Então, ele não conseguia controlar. Era impossível. Aquele Jesus de amor, e eu com essa fúria dentro de mim, ele entendeu. Era por isso que eu era leproso. Porque num leprosário recluso eu refletia sobre os valores da vida e dominava essas tendências de violência que eu tinha dentro de mim. Ele, quando se deu conta disso, ele se retirou por um lugar ermo e fez uma prece: Senhor, se eu mereço algo de bom pelo pouco que eu já fiz em favor da tua obra, gostaria muito que tu me abençoasses com a lepra de novo, para que eu continue o aprendizado e receba de volta o presente que tu tinha me dado nessa encarnação. Ele adormeceu,
E quando acordou, ele olhou e estava com as mesmas chagas. Deixou o hábito franciscano e voltou a pé para o leprosário, deixando o corpo poucos anos depois, entretanto, com a sua alma limpa. Em vez de maldizer, ele agradeceu a Deus. Então Miriam falava para Lavínia que Jesus não a curou, porque ele disse: eu tenho algo melhor para te dar. Ela tinha 17 anos. Eu tenho algo melhor para você. Porque Jesus perguntou: o que queres que eu faça? Ela disse: Senhor, que eu monte. Ela era noiva. Ela iria se casar. O seu noivo era um jovem bonito, era um jovem requestado, era uma pessoa de posses e poderes. Ela estava anelando construir uma família. Ela tinha sonhos como todos os jovens. Então ela disse: bom, ele vai me dar algo melhor, deve ser, além de andar, algo mais especial. Os dias passaram e eu não voltei a andar. Eu fiquei pensando, o que deve ser melhor? O tempo passou, uma certa mágoa desse Jesus começou a se apoderar de mim. Soube que ele desencarnou, até fiquei feliz para que ele não enganasse mais ninguém. Miriam contando para Lavínia, mas depois o tempo foi passando. E eu vi que as pessoas que ele curou, muitas delas voltaram às doenças que tinham antigamente. Ou muitas delas se precipitaram em precipícios ainda maiores do que a vida que estavam levando. Cegos que voltaram a enxergar, tornaram-se cegos novamente. Então, uma doce paz invadiu o meu coração, porque eu não voltei a andar, mas voltei a sentir uma paz inamovível na minha alma. Que preço tem a paz para nós? Que preço tem esse equilíbrio, essa felicidade? Qual o preço de nós sentirmos a presença de Jesus? Porque ela dizia: eu fecho os olhos e vejo Jesus. Esse é o presente que Ele me deu. Esse é o presente que Ele nos dá todos os dias, todas as horas. Esse é o presente que Jesus, Ele nos faculta e que muitas vezes nós não sabemos agradecer. Nós nascemos nesta encarnação. Já agradecemos por ter nascido no Brasil e não na Libéria, onde morrem todos os dias, entre Libéria e Serra Leoa, 100 pessoas estão morrendo do ebola. Nós já agradecemos a Deus por ter nascido no Brasil, com esse repositório de bênçãos e de riquezas minerais, e de riquezas hídricas, e de riquezas vegetais, um dos maiores bancos de ervas medicinais do planeta. Nós já agradecemos nessa encarnação, porque nós não nascemos ali na região da Albânia, onde as pessoas são torturadas e mortas muitas vezes em guerras. Nós não nascemos ali na faixa de Gaza. Nós já agradecemos a Deus porque não nascemos ali em Israel hoje, onde as pessoas estão sendo degoladas. Nós já agradecemos a Deus? Não. Talvez ainda nós não aprendemos a dizer a Deus: Senhor, muito obrigado pelo presente que Tu nos deste nesta encarnação. Pelo presente de nós termos conhecido a doutrina espírita, que é uma doutrina jovem, perto das doutrinas milenares que existem no nosso planeta. Por exemplo, na Índia, os Vedas, o Bhagavad Gita, 3.000 anos. 4.000 anos. A China milenária, 10.000 anos. O mundo que conheceu esses grandes nomes, esses grandes apóstolos enviados por Deus, Krishna, Buda, Confúcio, Lao Tse, em tantos outros mundos e países, Sócrates, em tantos lugares, Deus tem manifestado o seu amor e nós não temos aproveitado. Nós, porque éramos ignorantes, hoje nós estamos com a verdade em nossas mãos.
já agradecemos, porque pela nossa primeira vez tivemos contato com a doutrina espírita, foi nessa encarnação. Porque nós acreditamos que antes de 200 anos nós não estávamos aqui, é o tempo que a doutrina espírita praticamente está em nosso mundo. A doutrina espírita é uma doutrina jovem. E nós, na outra encarnação, não conhecemos a doutrina espírita. Mas nós pedimos a Deus que nos ajude, que nos ampare. E nós estamos sob a guarda de espíritos benfeitores. Já agradecemos por estarmos sob a égide de Eurípides Barçanufo, já estarmos sob a égide de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, sob a égide desta benfeitora Maria Modesto Cravo, que aos 19 anos de idade, ela teve a bênção de receber uma mensagem de Ismael, no ano de 1919. Ela nasceu no ano de 1889, então praticamente aos seus 19, 20 anos de idade, ela recebeu uma mensagem psicográfica do Espírito, que ele é o coordenador do progresso espiritual do nosso planeta, do nosso país, Ismael. Então essa jovem, aliás, eles não acreditaram. Mandaram para a Federação Espírita Brasileira para ver se comprovava. Será que é de Ismael mesmo? E Ismael disse lá na Federação, é verdade, fui eu que dei a mensagem para ela. E que tão jovem dedicou a sua vida à dor, ao sofrimento, e que muitas vezes, quando nós trabalhamos na nossa existência aqui, no Centro Espírita, nós dizemos assim, quando eu for no mundo espiritual, eu vou estar lá na colônia Nosso Lar, no Bosque das Águas com a veneranda, vou estar lá vendo o Angelus às 6 horas da tarde, no Ministério da União Divina com Clarencio. Maria Modesto Cravo, ela trabalhou a sua vida inteira, fundou o Sanatório Espírita Uberaba no ano de 1934, mas ela foi... Cuidado, hein? Ela foi orientada por Eurípides Barçanufo, porque ela teve uma problemática obsessiva, levaram ela a Eurípides Barçanufo, e Eurípides Barçanufo disse para ela, olha, minha irmã, em vida, Eurípides Barçanufo levaram ela a sacramento. O problema é a obsessão, vai trabalhar, fazer o bem, fazer a caridade, volte para Uberaba, voltou para Uberaba, com seus filhos, com a sua família, fundou o Sanatório Espírita, trabalhou 30 anos. Porque trabalhar com Jesus é assim, é quase que nem aqui na Terra. Trabalha 30 anos, se aposenta, a aposentadoria dela foi a desencarnação, que ela desencarnou, foi para o mundo espiritual, chegou lá no mundo espiritual, Bosque das Águas, não. Ministério da União Divina, não. Sanatório Espírita Eurípides Barçanufo. Ela está trabalhando no Sanatório Esperança, no Hospital Esperança, como conta o médium Divaldo Pereira Franco. Então creio que nós, quando desencarnarmos, vamos continuar trabalhando. Então vamos pedir para Deus bênção e trabalho. Isso não vai faltar. Mas nós estamos sob a égide de espíritos superiores. E nós vamos na terça-feira em registro, temos as bênçãos do Dr. Adolfo Frites, que ele é um intermediário dessas vozes espirituais superiores, que muitas vezes eles também propriamente estão presentes, secundando as manifestações das curas que lá acontecem. Porque, creio, alguma coisa vai acontecer sem que Deus queira e Deus permita? Não. Tudo tem a anuência de Deus. Para que um tumor desapareça, que é quase um milagre, e acontece muitas vezes, é necessário que Deus permita. Que Deus autorize. O Divaldo conta que uma vez ele teve um infarto, ele saiu do corpo e disse, eu morri, que legal. Ele olhou o corpo dele, estava ali no chão, ele olhou, nossa, eu morri, meu corpo está aqui. E todo feliz, minha missão acabou aqui na Terra. E quando ele olhou, Joana Diante, calma que você ainda não terminou, eu estou vendo o que nós podemos fazer por você. Estamos expedindo um requerimento rápido para ver se a gente consegue reintegrar para você continuar a sua missão aqui na Terra. O Divaldo ficou ali naquela expectativa, a ordem veio, isso tudo em segundos. A ordem veio, não, ele continua. No 5º eletrochoque, eu acredito, 3º, 4º, ele voltou para o corpo. Creiam
conosco não é diferente. Não é diferente. Todos nós temos dia e hora para voltar ao plano espiritual e creio os nossos benfeitores têm trabalho. Será que ele volta hoje? Não. Não faça ele pegar o avião. Então vamos desviar. Vamos fazer o carro acabar a gasolina, ele não vai pegar o avião que vai cair. Por isso que muitas pessoas que dizem assim, eu quase, naquele acidente aéreo que vitimou tantas pessoas, tantos irmãos na América, agora que aconteceu na Manasa Airlines, pessoas disseram, eu estava com o passaporte, me atrasei e não peguei o avião. Morreram todos. Essa é a diferença de nós estarmos em dia com Deus. Com a fé, com o amor, com a caridade, com o trabalho. E muitas vezes nós não vamos pedir, porque Deus sabe das nossas necessidades antes mesmo de nós pedirmos. A pergunta é, o que nos separa da vida e da morte, da doença e da cura? Como o Divaldo disse, ele tinha o bacilo de Hansen no corpo, da lepra. E um leproso do mundo espiritual se aproximou e disse, vai lá visitar os leprosos. Falou, eu não vou. Vai, eu não vou. Vai, porque se você não vai lá visitar, você vai para lá. Você tem um bacilo no corpo. Ele falou, eu vou lá. E foi. Como é o caso contado por Dominique Lipierre, aquele que foi o biógrafo de Gandhi, do Mahatma Gandhi. Nesta noite a liberdade, ele contou a história de Gandhi e contou a história de uma jovem chamada Ananda. Essa jovem Ananda, ela seguiu os passos de Madre Teresa de Calcutá. Nós não vamos contar, essa história, essa biografia está retratada num livro, está na internet para quem quiser consultar, digitar o nome Dominique Lipierre e lá vai estar a história de Ananda. Ela foi atender ao chamado de Madre Teresa de Calcutá, porque a AIDS no ano de 1980 é diferente de hoje. Hoje tem bastante pessoas com AIDS, mas eles tomam o coquetel e estão ali com a doença sob controle. Em 1980 a pessoa tinha AIDS, ela morria como o ebola está matando hoje. Então criou-se uma epidemia nos Estados Unidos, porque a AIDS ela era passada, sobretudo, através da promiscuidade. E muitas pessoas ignorantes do perigo que era, passaram indefinidamente o vírus umas para as outras. A tal ponto que criou-se uma verdadeira calamidade na cidade de Nova York e o prefeito expediu um pedido de ajuda. E quem foi ajudar? Médicos? Doutores? Quem foi atender o pedido do prefeito de Nova York? Especialistas dos Médicos Sem Fronteiras, na época eu acho que não tinha, mas quem foi? Madre Teresa de Calcutá. Ela desceu em Nova York e começou a lutar com os doentes lá no asilo, que eles construíram uma casa, porque o hospital não recebia, como está acontecendo hoje com a ebola. Os doentes estão morrendo na porta dos hospitais e não podem entrar, porque pode contaminar, pode matar, e nós estamos vendo isso tudo pela internet. E a ONU, e os órgãos públicos e as grandes instituições olham os cadáveres jogados no chão, as pessoas tremendo e morrendo dessa forma. Nos dias atuais, creio que nós todos, talvez, pelo fato de não fazermos, como diz Allan Kardec na pergunta 642 do Livro dos Espíritos, se nós somos agradáveis a Deus, não fazendo o mal, não, o Espírito da Verdade fala, temos que fazer o bem no limite das nossas forças, porque vamos ser responsáveis por todo o mal que há de vier do bem que nós deixamos de fazer. Seremos responsáveis por todo o mal que há de vier do bem que nós deixamos de fazer. Seja lá quem for, está passando a nossa frente, nós olhamos, viramos as costas, nós temos já uma ligaçãozinha ali com aquele... Então a Madre Teresa foi. Como estava muito trabalho, ela mandou uma carta para as suas seguidoras lá das monjas do seu mosteiro, onde ela fazia o seu trabalho. E quem veio? Ananda. Ananda foi. Essa jovem que foi recolhida no asilo por ela, uma jovem muito pobre, muito sofrida, uma história muito dolorosa, foi, e lá ela começou a trabalhar. Um jovem que estava internado se apaixonou por ela e, claro, pelas condições com que ele se contaminou com a AIDS, manifestou impulsos que ela, com todo o seu amor, continha. Não, meu irmão, sou sua irmã, vim medicar você. Um dia, quando ele estava prestes a morrer, ele tirou do seu organismo
com uma seringa o seu sangue e injetou na Nanda. Se agora eu quero ver você sorrir. Porque agora nós somos iguais. Ele falou, não, nós sempre fomos iguais. Aliás, a minha doença é pior do que a sua, porque lá no meu país eu era pária. É uma doença milenar de discriminação entre as pessoas. Lá os párias não têm direito a levantar os olhos para olhar para as pessoas que têm mais força. Então, o câncer da minha sociedade é pior do que o seu. Eu não tenho medo. E o irmão falou, mas você vai morrer. Ele falou, Deus sabe. Eu estou aqui para trabalhar. Estou aqui para servir. E seguiu trabalhando. Obviamente todo mundo ficou muito preocupado. Fizeram exames na Nanda. Uma semana nada do vírus. Nem o espírito do vírus chegou. O vírus do HIV não estava ali. Não, mas ele está incubando. Um mês. Fizeram exame. Nada. Não é possível. Esse homem tirou quase 10 mililitros de sangue e injetou nela. Vamos fazer com 6 meses. Nada. Ela não chama. Porque Deus sabe defender os seus filhos. Deus sabe nos proteger. Só acontece se Deus permite. Por isso nós temos que dizer, Senhor, seja feita a tua vontade e não a nossa. E quando nós pedimos aos Espíritos, Senhor, nos ajude, Ele vai nos dar trabalho. Ele vai dizer para nós, vai lá ajudar. Né? Nós estamos vendo a mensagem aqui. Né? Espírita, amai-vos, espírita, instruí-vos. Amai-vos o primeiro mandamento, instruí-vos o segundo. Eu posso nomear para as nossas duas casas, e talvez, quem sabe, um terceiro mandamento, espírita, suai-vos. Trabalhe incansavelmente, porque não tem como se fazer o bem sem o esforço, sem trabalho. Jesus trabalhou, Jesus andava a pé. Ele dizia, Jesus foi de Jerusalém para Betânia. Quantos quilômetros é de Jerusalém a Betânia? Foi para Magdala. E Jesus foi, Jesus andava a pé. Era 100 quilômetros, assim, eu vou a Betânia. Vou andar 100 quilômetros para falar o bem, falar a caridade, semear o amor, semear a luz, semear as bênçãos. E nós aqui temos avião. Nós viemos de ônibus, você falou? Que nós viemos de ônibus, mas nós estamos felizes, porque viemos no ônibus com ar-condicionado. Porque ele tinha lanchinho correndo dentro do ônibus lá, nós estamos bem. Jesus andava a pé, não tinha o que comer, não tinha o que beber. Nós estamos muitíssimo bem, estamos aqui felizes. Se Deus permitir, iremos aqui outras vezes, estaremos com os nossos corações abertos. Deus quer esse amor, Deus quer essa união, que nós nos amemos, que nós nos unamos, que nós lutemos junto pelo bem, que nós combatamos o bom combate, como diz Paulo, porque ele disse também que Deus tem pressa. Então, dedicados irmãos, pedimos a Deus, agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus a bênção de estarmos mais este dia, mais esta noite, comungando com Ele as bênçãos do Evangelho. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e nos ampare, e que nos ajude a compreender a verdadeira cura do nosso corpo, a cura real, que é a cura da alma, já que todos os males procedem do coração. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado por assistir.